Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Para Além da Embalagem. Nesse espaço, a gente discute sobre carreira, sobre liderança, sobre gestão, sobre empreendedorismo. E se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva no canal, compartilha com alguém que você gostaria de dividir esse conteúdo. Hoje, eu estou recebendo uma convidada muito especial. Estou muito feliz, né, de estar recebendo aqui no estúdio a Ercidina, né? Ercidina Stone eu conheço a Ercidina há mais de 15 anos, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto na Cargill, né? Quando eu estava no negócio de tomates, quando o negócio foi vendido para a Cargill, e a Ercidina veio no grupo de transição. E desde aquela época eu já admirava muito, né, o trabalho dela. Ela trabalhava na área de compras e depois ela permanece, vai para outro grupo, né, ela vai para o grupo Piracanjuba, ela vai contar um pouco mais no detalhe. E eu tenho, né, eu gostaria de compartilhar, e eu tenho a satisfação, né, de compartilhar que eu também fui mentorada, né, da Ercidina. Quando eu faço a minha transição, né, da área técnica, que eu vou para o técnico comercial e faço planejamento de capacitação, um dos pontos que eu identifiquei era essa oportunidade de melhorar em negociação. E a Ercidina também trabalha com mentorias, né? Então, Ercidina, compartilha um pouco aí com a gente, né? Quem é a Ercidina? E seja muito bem-vinda. Obrigada, né, por aceitar esse convite. Obrigada, Luciana. Eu quero agradecer, né, por esse momento. É sempre uma oportunidade de falar um pouco mais sobre aquilo que eu acredito, né, que é o trabalho, o desenvolvimento da carreira, a liderança. E é sempre bom ter momentos como esse para refletir, principalmente hoje no mercado de trabalho, onde a gente vê muitos líderes trazem a dificuldade de desenvolver pessoas, de talentos, de trazer o pessoal junto para o negócio. Sim, ótimo. Mas, Ercidina, me conta um pouco. Eu te conheci nessa transição, né, na Cargill, mas como que você começa? Qual é a sua trajetória profissional? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E desde muito cedo eu aprendi o valor do esforço, né? E meu objetivo sempre foi desenvolver, crescer na carreira e me tornar uma líder, né? Então, hoje, quando me pergunta quem é a Ercidina, eu resumo que eu sou uma líder que usa a negociação, a estratégia e o desenvolvimento para gerar resultado nas indústrias. Tá? Eu estou há 22 anos já trabalhando na indústria, passei por 2 grandes empresas e, nesse período, eu vi a importância e a necessidade de poder compartilhar, né, agora, no último ano, um pouco mais do meu conhecimento, da minha experiência, com outros profissionais. E, por isso, eu iniciei há menos de um ano, né, ainda estou aprendendo, me atualizando, como todo profissional deve fazer, se atualizar sempre. Aí no mundo digital, onde eu aplico aí as minhas mentorias. Sim, eu tive, né, a honra aí de estar entre uma das suas primeiras mentoradas, né, e realmente não é porque eu estou aqui com você, mas eu recomendo, eu trouxe para você, né, os benefícios. O interessante é que, assim, tem algumas habilidades de liderança e as habilidades de negociação, né, elas estão inseridas dentro da liderança, que elas não são muito discutidas, né? Existem algumas organizações que há departamentos de RH bem desenvolvidos e que há uma capacitação, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar em empresas que fizeram isso também. Mas há muitos profissionais, né, tentando crescer, que não contam com todo
esse suporte, né? E é aí que eu particularmente acho assim fantástico, né, a possibilidade da mentoria, né? E eu acho que quando você vem, né, com essa proposta, quando eu vi que você anunciou, eu falei, nossa, é uma oportunidade para profissionais que estão em início de carreira, mas também para profissionais que trilharam outras jornadas, né, e que podem contar com o repertório e a experiência mesmo. É praticamente uma transferência, né, de experiência à mentoria. Sim. O curso, quando você procura um curso para fazer, são todos iguais. E eu penso assim, acredito nisso. Você poder aprender com alguém que já passou por aquele caminho, por alguém que já vivenciou, já errou e acertou, que é o que a mentoria traz, você tem avanços mais rápidos, né? Então, a mentoria não é só para início de carreira, né? Sim. Você pode ser um profissional, e hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigindo isso de nós. Você pode ser um profissional numa área e precisar de uma habilidade que você ainda não tem, né, para desenvolver, como no caso a habilidade de negociação ou da própria liderança mesmo, que são essenciais aí em todas as carreiras, em todos os cargos e profissões. E a mentoria te possibilita isso. E hoje a gente vê muitos mentores experientes que já vivenciou, que já aprendeu errando e pode evitar que a gente erre também, né? Sim. Eu mesma já procurei, já tive vários mentores. Eu tenho uma mentora na parte do digital, que eu não domino, tenho que aprender, se eu quero fazer um trabalho online, né? Então, faz parte da caminhada de todo profissional. Muita gente ainda acha que negociar é para uma compra ou uma venda, né? Mas a negociação está na nossa vida, principalmente do líder. Por isso que eu conecto muito na minha mentoria a negociação e a liderança, que são habilidades essenciais aplicadas para todas as profissões, para todos os profissionais. Sim, e essas habilidades que são necessárias para os líderes, quando você avalia, quais são os maiores gaps, assim, os mais comuns que você enxerga? Olha, eu vou falar pela minha experiência e vivência, tá? Uhum. Que eu sinto a cada dia aí no mercado de trabalho e que gera muito retrabalho, conflito, que é a comunicação. Né? Então, uma comunicação que não é clara, e eu trago muito isso mesmo no meu posicionamento, ela gera uma série de ruídos, ela gera uma série de impactos na empresa. Então, eu trabalho muito essa questão da comunicação. Ser claro, falar o óbvio precisa ser dito, e às vezes a gente, na liderança principalmente, como a gente trabalha com diferentes pessoas dentro de uma equipe, com necessidades diferentes, exige da liderança cada vez mais uma comunicação clara, honesta, transparente, no sentido de desenvolver a outra pessoa e ajudá-lo a orientar nos seus objetivos como carreira e também para trazer resultados para a empresa. Sim, você traz um ponto interessante, que é ajudar no desenvolvimento, né? Porque o papel do líder, ele passa, né? Se você pensa no alcance de resultados, né? Na geração de resultados para a empresa, mas ele também passa pelo desenvolvimento pessoal. Sim. Né? Assim, eu vejo muito a minha experiência como líder. Uhum. Não foi fácil e eu aprendi errando muito na liderança. Se eu tivesse lá em 2005, 2004, 2005, quando eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, eu tive líderes na empresa que me orientaram, mas não uma mentoria dedicada com exemplos e práticas. Eu acho que eu tinha evitado muitos erros, né? Então, hoje eu vejo muito isso, e foi um momento também de reflexão minha,
no momento de carreira, né? De falar, por que não utilizar esse meu conhecimento para ajudar outras pessoas? Essa experiência, Essa né? experiência. Outras vivência. pessoas podem não precisar, né? Viver, aprender da forma com que eu aprendi. Isso, é isso que eu acredito. E isso serve em todas as profissões, em todas as necessidades. O curso que a gente aprende aí na escola é super importante, as graduações, o MBA. Sim. Eu valorizo muito e fiz 2 MBA, graduação, cursos de liderança. Eles são um complemento, mas não são suficientes. Então, assim, você poder se espelhar, aprender com o outro na prática, ajuda muito. Eu sou assim, eu gosto da formação técnica tradicional, tanto é que, assim, eu resolvi fazer um mestrado depois dos 40, né? Eu acabei de concluir o meu mestrado, também fiz MBA. Os cursos online, eu confesso que eu tento, não são todos que eu consigo concluir, mas a mentoria, ela funciona para mim, né? Eu acho que dos produtos digitais, eu acho que a gente tem alguns que funcionam melhor para cada perfil, né? Mas realmente é uma forma de você ampliar, né, o seu repertório mesmo, porque quando eu olho, né, para a minha experiência, eu tenho mais de 23 anos, né, na área técnica, também com liderança, mas em áreas diferentes, né? E aí, ter a oportunidade de poder ter uma conversa, né, estratégica, honesta, sem reservas, porque às vezes tem uma situação, assim, eu tive oportunidade de fazer mentoria com chefe, sabe, com o colega do chefe. Nem tudo dá para ser dito, né, para o chefe. Dentro da organização, e é um projeto maravilhoso, sim, né? Tá lá na frente, assim, falando de gestão de RH. Mas existem coisas que não dá para dizer para o chefe, né? Tem alguns medos. Eu não recomendo. Tem alguns medos que você tem, né? Algumas inseguranças que não é a mesma coisa de você ter alguém ali que está realmente comprometido com o seu desenvolvimento, né? E de forma imparcial, né? Sem emoção, de forma imparcial. Então, realmente é uma ferramenta, né, de ensino que está crescendo muito, né, e eu acho que isso traz um valor para o conhecimento e para a experiência, sabe, desses profissionais mais experientes que algumas, eu brinco, né, de que a gente foi a geração que entrou mais cedo para trabalhar e vai sair depois. Vai, né? Também. Mas conseguir trazer, ver o valor e transmitir esse valor, né? Porque, gente, depois que você tem 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência, sua forma de resolver problemas, né, ela fica aquilo, a repetição leva à excelência, né? Então tem muitas coisas que você já viveu e você vai ser muito mais eficiente mesmo. E aí imagina você com 20, lá no início da carreira, em algum momento você podendo contar com uma experiência de tantos anos assim, compilada, né? Ou em uma transição, né? Uma transição de carreira. E aí, falando de transição de carreira, e pensando, né, nas pessoas que estão nos assistindo, falando nisso, né, se esse tipo de assunto te interessa, eu te convido, se inscreve no canal, né, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, compartilha, né, com aquele seu colega que também, né, como a gente está vivendo aí, e que esse tipo de conteúdo interessa para ele. Mas, Ercidina, vamos pensar... você fez isso, esse projeto em paralelo, né, com o seu trabalho como gestora, né, de uma área comercial. Uhum. Né, e como foi isso, essa tomada de decisão? Porque, em geral, há uma insegurança, né? Sim, sempre tem, principalmente pela questão tempo, né? Sim. Porque você tem que dividir ali, o tempo da empresa é 100% dela e
eu tive que me adaptar a outros horários, à noite, final de semana. Mas, assim, é um prazer e uma alegria muito grande para mim poder contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência para desenvolver outras pessoas. Outro ponto também, assim, que para mim foi importante, a mentoria me abriu a mente para outras oportunidades. Então, porque existe um mito de que experiência é suficiente. E nós, eu como você, temos anos de experiência, mas não é suficiente. Experiência, eu sou bem direta, assim, às vezes eu impacto as pessoas. Mas experiência sem atualização é passado. Então, a mentoria, apesar de eu fazer cursos, você também já citou aqui que faz muito curso, mas a gente geralmente faz curso na área que a gente atua. Então, assim, para mim, pegar minha experiência, colocar no digital para ensinar essa meninada dessa geração Z que sabe tudo do digital, né? Já nasce agora essa nova geração alfa, inclusive eu falo muito disso. É algo que eu gosto. Eu gosto de estar no meio da nova geração para também me ajudar a me atualizar. E cada vez mais o mercado de trabalho precisa de profissionais que olham a cadeia como um todo, olham o negócio como um todo e não fique fechado somente ali na sua área de atuação. Na área de suprimentos, que é a área, né, da minha especialidade, a gente tem essa oportunidade de estar conectado com o mercado, através dos fornecedores, com a indústria. A interação da minha equipe é muito forte com a indústria, área de manutenção, de produção, de desenvolvimento de embalagens. Então, eu já tenho um pouco essa abertura para isso. Mas, pensando aí na inteligência artificial, no digital, eu tenho um tanto de... Ou tinha, né? Porque eu já consegui evoluir um pouco mais. Então, é difícil conciliar, mas a gente, quando tem um propósito, a dificuldade é a última coisa que a gente pensa, né? A gente faz acontecer. E está acontecendo, né? Estou aprendendo. Sim, a motivação, ela vem. E realmente, eu concordo com você. Eu acho que estudar o que está fora, né, ali da sua rotina, isso amplia, na verdade, a sua criatividade, né, a sua forma de resolver problemas diferentes. Porque quando você traz, né, algo de uma outra área, né, e consegue aplicar numa resolução de problema aqui, isso é uma solução criativa, né? Pode ser uma solução inovadora. E estudar outros assuntos, né, que não os nossos, eles dão essa capacidade. E outro ponto, né, que eu achei super interessante que você trouxe, que eu também percebo isso, porque quando eu vou, né, para as redes sociais e eu começo a gerar conteúdo, começam a vir demandas que eu não esperava, né? Porque eu estou na área técnico-comercial, né, de embalagem flexível, e é isso que eu dedico 90% do meu tempo. Eu começo a receber demanda para consultoria, para palestra, né? Ontem, eu dei uma aula na Exalc, né? No curso de Ciência dos Alimentos. E aí, eu me dei conta do quanto, né, ao ensinar, ao transferir conhecimento, é como se houvesse uma magia ali, o quanto você também aprende. E isso, eu penso que acaba potencializando também um profissional que, assim, de muita experiência, né, como a gente falou. Sim. A vida é movimento. Eu me recuso a parar. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todas as gerações, para todas as profissões. Eu acredito nisso. Então, a gente tem que se reinventar, tem que buscar coisas novas. A idade ou a experiência é apenas parte da nossa história. Eu acredito muito nisso e é isso que eu busco no dia a dia, sempre me atualizar. Tem temas que eu nem é tão do meu interesse, mas a gente quebra essa barreira, fala, não, vou atrás, vou
vou entender como que funciona. Eu acho que o conhecimento abre muitas portas, né? Eu aprendi na minha vida isso, né? Minha própria experiência de vida me mostrou isso daí. E sempre que eu puder ajudar o outro, a despertar no outro isso, eu acho que eu estou na minha missão, hein? Vamos falar assim. Que bom, é muito bom. E eu vendo a sua energia, né? Eu lembrava lá de quando eu te conheci, né? Há 15 anos atrás, né, naquele processo de transição, e era a mesma energia, né? Naquele momento, era uma mãe de 2 meninas, né? Que já estão moças, formadas já. Que legal. Mas naquele momento eram 2 meninas ainda, recém-mudada, vocês haviam mudado, né, para Goiânia. Sim. Veio com a família e era a mesma energia e é muito bom. Para mim é um presente, sabe, te reencontrar, acompanhar toda essa trajetória, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ercidina, você disse, né, a maior parte aí da sua carreira, né, mais de 90%, foi na área de suprimentos, né? Sim. E aí, fica aí uma pergunta, né? A comparação é só preço mesmo? Como que é isso? Explica um pouco isso. Com certeza, não. Não é só preço. O fornecedor, né? Aí, pela experiência minha, né? Que eu já vivenciei na indústria. O fornecedor que fornece só preço, ele tem um sério risco de ficar no meio do caminho. Porque o preço é importante. É um fator de decisão numa compra, no fechamento de um contrato. Porém, se não tiver valor no que você entrega, você não vai ter sucesso na Sim. sua venda, no seu negócio. Sim, e assim, falando da área que eu atuo, né? Eu começo, né, como ali fazendo estágio e trabalhando com redução de perda de embalagem, já é meu primeiro contato com embalagem. Eu vejo que a embalagem impacta muito no resultado da indústria muito cedo. Então, assim, os problemas de qualidade de embalagem podem impactar, né, em eficiência de máquina, em qualidade, em custo operacional, né? Então, realmente existe todo um custo ali, né, que está para além só do preço do quilo ou do preço pela unidade, né? E as equipes de suprimentos fazem essa análise, que é esse... tem um indicador, né? Que é o custo total da operação, Sim. Certo? É esse indicador que engloba isso. A parte do compras, nós buscamos sempre, no mínimo, 3 fornecedores que nos entreguem qualidade, preço e serviços, inovação, que traga adaptabilidade. Então, isso é o conjunto, né? Uhum. A gente sempre avalia isso. Pode acontecer situações muito específicas de mercado, onde eu tenho 3 homologados, mas num momento alguém falhou, alguém atrasou uma entrega, ou me criou um prejuízo maior de uma ruptura, e aí pode afetar, sim, essa tomada de decisão na hora de uma compra, de uma negociação. E acontece, viu? Com os melhores acontece. Então, por isso, a gente tem essa estratégia de ter mais de um fornecedor fornecendo. É claro que está tudo muito... Quando você tem 3 excelentes fornecedores que te entregam valor, aí a decisão é preço. Sim. Aí a gente vai no preço. Porém, tem também a questão de parceria estratégica. Aquele cara que, na pandemia, não me deixou sem embalagem. Então, isso é um valor para nós, né? Então, carrega toda uma história, um histórico de fornecimento. Assim, não basta, para uma indústria de alimentos, não é uma compra isolada, uma compra spot que a gente fala, é um relacionamento mesmo, um contrato
que você faz e define aí a história desse fornecedor dentro da empresa. Sim, e assim, a gente pensa que a gente tem momento de instabilidade. Basta estourar uma guerra, né? E que você pensa que vai acabar, é prometido que vai acabar em um dia e depois... Até hoje. Tá? E, de repente, né, você vê o que é a importância, né, de realmente ter parceiros, né? Então, ao seu lado. Então, eu costumo dizer, né, que a embalagem, e aí eu falo muito disso porque é o universo que eu tô, né? Ela impacta em assim, todas as áreas, né? Ela impacta até para a gente homologar um fornecedor de embalagem, a embalagem que vai junto com o produto, é diferente de outras homologações. Porque tem a participação de muita gente no processo. Sim. É umas 5 ou 6 áreas. Sim, há ali, né, tem toda a ciência por trás do alimento, então vai depender do tipo de alimento, tem toda a interação com a máquina, né, com o parque industrial, tem a parte da logística, então realmente é bem complexo, né, e faz sentido que existam, né, profissionais especializados nessa área, né, como é o seu caso aí, que veio crescendo e hoje é uma referência aí. Obrigada. Assim, o compras dentro de uma indústria, ele funciona, ele trabalha como a voz do fornecedor lá dentro. Então, ele é um mediador entre a indústria, as áreas e o fornecedor. Tanto para defender, como também para tomar a decisão junto com as demais áreas se um fornecedor ele deve ou não continuar fornecendo pode ser por questões de qualidade, pode ser por questões de entrega, uma série de questões. Mas a gente faz essa interface com Sim. as áreas. O compras, ele não toma decisão sozinho. Ele não toma decisão de compra sozinho. Ainda mais em itens tão estratégicos, com tanto valor agregado, que envolve marca, reputação da empresa. Então, assim, não é uma tomada de decisão isolada de uma única área, quando a gente está falando de grandes empresas, né? Como a que eu passei e tenho essa experiência aí de vida. Então, muitos vendedores, e eu vejo muito isso, e não é só em embalagens, né? Temos equipamentos que tem muita gente técnica envolvida. Então, aí o compras entra ali na negociação. Tá? É claro que, dentro dessa negociação, a gente avalia o escopo técnico. Por quê? Para eu comparar a empresa X com a empresa Y, eu preciso saber se elas estão me oferecendo a mesma coisa. E aí exige do profissional de compras essa análise, esse questionamento. Então, a gente questiona bastante as áreas, viu? Tem fornecedor que acha que não, mas a gente questiona a área quando chega uma demanda para suspender um fornecedor ou uma demanda de reclamação de não conformidades, o compras ele é envolvido. Então, na decisão, né, de compras, há um embasamento... Há um embasamento muito grande, né? Então, assim, eu vejo, né, em algumas consultorias vem muito pessoal de qualidade buscando, né, capacitação e aí uma das coisas que eles falam é como levar, né, para o setor de suprimentos, né? E o que eu falo para eles gente, são dados, né? A tomada de decisão do time, né, de suprimentos é baseado em dados. Então, é muito importante você ir, né, e apresentar. E, na verdade, nessa consolidação dos dados, né, eles acabam fazendo, né, algumas leituras e desmistificando algumas coisas também. E agora eu queria te perguntar, e para um fornecedor, né, ser estratégico, ser aquele que assim, a empresa fala, não, esse fornecedor realmente é um parceiro, né, e eu quero uma longa jornada, né? Como que é isso? Então, vamos lá. Um fornecedor estratégico é aquele que sabe entregar valor. E não só preço.
como eu disse antes. E capacidade de entrega, de produção. Então, a partir do momento que o fornecedor ele promete algo, né, e não entrega, aí a gente não vê ele como estratégico para o negócio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que ilustra isso. Quando eu trato de itens, de insumos, que vai direto no meu produto final, como uma embalagem, um insumo produtivo, ou uma peça ou um equipamento que, para uma fábrica, eu trato esse fornecedor como estratégico. Nós temos demandas nas indústrias que a gente tem apenas um fornecedor fabricante. Uhum. Então, esse fornecedor é extremamente estratégico, ele não pode falhar. A partir do momento que eu tenho esse risco de ruptura, eu começo a desenvolver outras soluções. É assim que funciona, né? É claro que a gente não está falando, no caso assim, de uma pandemia, de uma guerra que afeta todo mundo, né? Mas em situações normais, e é mais comum do que parece, a gente ter risco de ruptura por falha do fornecedor, por problemas de entrega, problemas de qualidade, de ter que suspender, ou, como eu falei no início, comunicação tanto da nossa parte enquanto indústria, como dos fornecedores, entendimento errado, achou que o outro sabia e não sabia, uma data errada. Então, assim, para mim, o fornecedor estratégico é aquele que tem capacidade de produção, que entende a minha necessidade e entrega o combinado. A partir do momento que, para mim, um fornecedor me fala uma coisa, combina, não entrega e também não me avisa, porque tem isso também, eu não vejo como um fornecedor que eu tenha que tratar nesse nível de estratégia. E é aí que a gente entra com outras soluções, com outros fornecedores. Então, a base, eu poderia dizer que é a confiança. Para ser um fornecedor estratégico, você tem que ter uma relação confiável. Então, sim, é entregar o que combinou no tempo certo, na quantidade certa. Na qualidade. Na qualidade certa. E realmente, por ter trabalhado na fábrica, né, e sofrido as consequências, né, do bom e também de quando tem problema, né, em relação à embalagem, quando eu vou para a área, né, para a indústria de embalagem, e eu vou para fazer a gestão da área técnica, né, na área de assistência técnica, depois de pós-vendas. E então, assim, eu tinha essa visão do impacto, né, da falha do fornecedor, porque eu já havia vivido essa falha, né? E eu tive a oportunidade de desenvolver uma área de pós-vendas, quando esse termo era basicamente exclusivo ao setor automobilístico, né? Minha referência de atendimento de pós-venda, muita coisa foi muito diferente. Foi a própria Toyota, olhando para eles assim, qual é o princípio, né, que move isso? Não, realmente, às vezes tem alguma situação que o cliente ele nem sabe direito o que é que ele precisa, né? Mas e quando você está perto, você consegue compreender, por exemplo, tem algum material que não consegue, né, baixar as perdas. E quando você vai ver o material, analisar, o material está atendendo o especificado, mas ainda assim você não consegue reduzir essas perdas. Se cada um tiver ali na sua posição, é provável que vocês continuem, que esse cenário permaneça, né? E quando há uma proximidade, né, e essa proximidade ela aumenta essa relação de confiança, você pode chegar em soluções que isolados ninguém chegaria, né? Quando você, como embalagem, vai conversar com máquina, entender se os parâmetros que a máquina foi projetada são os parâmetros que estão na especificação da embalagem, né? Vão entender ali a interação e você acaba descobrindo coisas surpreendentes, né? E chegando em resultados que só, assim, realmente organizações mais maduras para conseguir. E isso vem, né? Eu
também enxergo isso dentro, né, dessa parte de confiança, né? E você concorda com isso? Sim. Eu sempre falo assim, o técnico, ele resolve problema. O estratégico, ele não deixa o problema acontecer. Então, o fornecedor estratégico, ele traz a solução antes que o problema aconteça. Então, e aí é uma consequência, porque se o fornecedor... igual agora a gente teve com a guerra, né? Sim. O fornecedor chegou para mim e falou, olha, está em risco de faltar matéria-prima. Para quem, às vezes, não é da área de compras, da área comercial, a primeira análise que faz isso é conversa de fornecedor, de vendedor. Está querendo vender mais produto, ou quer antecipar vendas, quer aumentar preço. Só que, assim, nós, profissionais de compras, a gente tem como saber avaliar se essa informação é procedente. A gente faz isso, tá? Não é falta de... porque não confia. Não, não é isso. No mercado de trabalho, a gente não pode também basear só na confiança, como você falou. Tem que ter os dados. Então, são as duas coisas juntas. Sim. Quando você tem um parceiro estratégico que você confia, você valida o que ele está dizendo, mas você tem mais segurança para tomar a decisão. E aconteceu isso esse ano com a guerra. Sim, a gente viveu muito esse impacto, né? Eu acho que até a indústria de embalagem assustou, né? Porque os aumentos eles vieram, assim, alguns na sequência do outro, né? Tiveram alguns insumos que mais que dobraram, né? E realmente foi algo que eu estou há quase 20 anos aí convivendo, né, na indústria de embalagem. São 23 anos de carreira, mas na indústria de embalagem aí uns 19, e eu nunca vi nada semelhante. Quando eu vou conversar com as pessoas que estão lá há muito mais tempo, elas falam, olha, eu nunca vi nada como isso, né? E quando você falou dessa antecipação, pode faltar matéria-prima, a gente... os nossos clientes, a gente conseguiu fazer, né, um plano de mitigação e tomamos uma decisão. Naquele momento, nós não buscaríamos novos clientes para conseguir, né, garantir o atendimento dos que a gente já estava trabalhando. E aí vieram, né, algumas demandas do mercado que houve falta, né? E alguns profissionais, a gente percebe que mesmo tendo falta, mesmo diante de uma crise, né, como o que a gente viveu e está aí, né, ainda sofrendo as consequências disso, alguns conseguem resolver alguns problemas que são mais difíceis, né? Mesmo num cenário desse, consegue conversar com o fornecedor, consegue ser atendido, consegue negociar, né, e resolver problemas que seriam mais difíceis. Quais são os comportamentos que você acha, que você entende, né, que um líder, que um negociador precisa ter para conseguir resolver problemas de uma complexidade dessa? Olhando a liderança na área de suprimentos, né, focando nesses pontos que você colocou de risco de desabastecimento, de fornecedores estratégicos, primeiro comportamento, né, que o líder na área de suprimentos ele deve ter, primeiro, conhecer bem a carteira de fornecedores, fazer a análise dos materiais, dos grupos de materiais e fazer a identificação dos itens estratégicos. Aquele que eu não posso deixar faltar de forma alguma, que para a minha fábrica. E quais os fornecedores estratégicos para esses materiais. Então, assim, trabalhar o profissional que trabalha com os dados claros, com informações, com indicadores, eles conseguem prever e mitigar muitos riscos. Tem coisa que foge um pouco do controle, né? Que a gente não consegue
ter tudo, garantir tudo. Mas a gente consegue antecipar problemas. Então, assim, fazer essa análise da demanda, do risco, mapear fornecedores, ter uma gama de fornecedores já homologados, eles podem não estar fornecendo, mas tem que ter homologado. É a chave aí para o líder de compras não ficar numa situação. Porque o nosso maior desafio em compras é conseguir o fornecedor, conseguir comprar no melhor valor. Né? Não vou nem falar de preço. O preço está embutido. Mas aquele que não vai me deixar na mão, que não vai parar a minha fábrica. Se eu tiver uma urgência, né? Uma situação pontual, eu posso contar com ele. E também, a gente erra muito, tá? A gente que eu falo, é normal acontecer problemas nas operações. Toda empresa, né? E ter fornecedor que entende isso e consegue nos ajudar a reduzir esses problemas, faz toda uma diferença. E aí eu já não estou falando mais de compras. Sim. Eu estou falando da liderança da empresa como um todo. Por exemplo, um líder de fábrica, um gerente industrial, cara, sim, ele não pode deixar a fábrica parar de jeito nenhum. E aí entram compras. É muito normal para nós de compras, líderes nos procurar com essa preocupação que a fábrica vai parar porque o fornecedor atrasou ou teve um problema. Às vezes não é nem um problema do fornecedor, é um problema interno mesmo. Uhum. E a gente, nessa hora que a gente vê o diferencial entre os fornecedores. Sim, e a importância de um sistema de gestão, né, da área robusto. Né? E enquanto você falava, eu lembrava, né, da época de tomates, né, da safra, né, e eu trabalhei na produção. Então, mesmo que houvesse um planejamento, aconteciam, né, quebras e era caminhão de tomate, né? E não podia parar. E não podia parar. Senão perdia o tomate. Porque era fila e a gente contava quantos caminhões tinha na fila, né? E sem dúvida era muito desafiador, né, para o time de compras conseguir garantir, às vezes, a peça no tempo recorde. Então, a gente passa alguns desafios bem interessantes aí, mas é isso que me brilha os olhos em compras, tá? É claro que em muita recorrência, época de pandemia foi uma loucura. Mas eu tenho o maior orgulho de falar dos nossos fornecedores, que a fábrica não parou na pandemia. Então, para nós de compras, é um orgulho a gente, diante de uma crise, sim, não deixar a operação parar. A operação não para só por causa de fornecedores, tá? Deixar bem claro. A gente pode parar por várias questões internas. Mudança do planejamento de produção, mudança da estratégia de vendas, né, que precisa mudar, sim, de um produto rápido. Às vezes até reação do mercado, né? Eu vejo, assim, tem muitas urgências que a gente acaba entrando para ajudar a resolver, que hoje houve um comportamento de venda de algum produto diferente do que se imaginava, né? Às vezes alguém apareceu lá usando o produto tal e, de repente, o produto, né, desaparece das prateleiras. A gente tem muita urgência, por exemplo, na indústria, né, de um modo geral, quando você tem lançamentos novos. Porque aí, quando é um lançamento, você tem lá um planejamento estratégico, mas você não tem certeza, só depois que você lança o produto é que vem. Então, nessa hora, exige essas urgências, que aí não é uma falha do fornecedor. Porém, se o fornecedor consegue nos atender, ele ganha uma estrelinha internamente.
Não, sem dúvida. E para o fornecedor, né, e aí, assim, me colocando na posição que eu estou em muitas situações, né, também é uma oportunidade, né? Você testa ali, claro que, assim, eu costumo dizer, né, quando chegam as urgências, gente, vamos tratar as urgências que são urgentes, né? Então, se nós tratarmos tudo como urgência, quando chegar uma de verdade, Exato. nós não vamos conseguir. Mas se você trabalha, né, nessa relação de parceria também é um movimento, né? E é tudo muito vivo. O que acontece lá para você, o fornecedor ele pode entrar ali para ajudar a resolver mesmo ou até para atrapalhar em algumas situações, né? Sim. Mas, Ercidina, enquanto você falava, eu pensava que na verdade, né, há uma área de gestão bem robusta, né, por trás de suprimentos. Não é só uma relação de compra e venda, né? E aí existem, né, habilidades, comportamentos, né, que a gente falou de alguns, mas eu gostaria que você trouxesse assim uma revisão, né, desses comportamentos, dessas habilidades, né, para o profissional que quer ingressar aí nessa área. Na área de suprimentos? Na área de suprimentos. Bom, vamos lá. O que eu vou trazer aqui como habilidades, elas são essenciais não só na área de suprimentos, mas em várias áreas. Né? O profissional que tem essas habilidades tende a se destacar e crescer mais rápido. Tá? O mercado hoje de trabalho exige que você tenha o conhecimento do negócio. Então, ou na área de compras, ou no RH, ou no financeiro, você saber fazer a sua atividade da área e entender o impacto que isso pode causar na empresa, faz uma grande diferencial para o profissional, para o crescimento. Então, dá um exemplo. Eu sou um comprador. Eu compro químico. Qual é o impacto dessa minha compra no negócio? Onde é aplicado esse químico? Esse químico, qual o volume que eu preciso comprar? Por que aquele volume? Como que é armazenado? Quais os riscos? Então, o comprador, para ele se destacar e crescer na carreira, ele tem que se questionar. A gente recebe muita demanda, a gente falou de urgência aqui. Se a gente for atender como urgente tudo que falam que é urgente, você não faz o trabalho estratégico do comprador. Porque a urgência, né, tira tudo aquilo do planejado para atender a urgência. Então, é muito importante para o profissional de compras, muitos pensam assim, tem que saber negociar. Não, saber negociar é uma das habilidades. Importantíssima. Mas não são únicas. Não só isso. Fazer análise de dados, análise e interpretação das informações que chegam. A comunicação, então, eu diria que ainda é mais importante do que a negociação. Porque é uma consequência, né? A negociação, você usa estratégia, você usa leitura de cenário, mas a comunicação está ali dentro. Então, a comunicação ainda vem antes da negociação. Outro ponto importante, que acho que, para mim, como na formação da minha carreira, foi a curiosidade. A pessoa que não desperta essa curiosidade, e no compras exige muito isso da gente. E eu sou curiosa, não é por causa da área de suprimentos. No início da minha carreira, antes de entrar nas grandes empresas, e na Cargill, no início, eu entrei na área financeira e depois eu fui para os suprimentos, mas os suprimentos, ele aguça mais a curiosidade na gente. Mas eu já tinha essa característica de perguntar demais, de questionar demais, né? Hoje, quem pergunta, né, é um diferencial. Você saber questionar, perguntar, não aceitar tudo do jeito que chega. E na área de compras, tem um fator assim que é extremamente importante, que diferencia os profissionais,
que é a questão da integridade. A gente tem que ter todo um cuidado ao relacionar com fornecedores, a tratar as informações que a gente recebe, para não gerar dúvida da nossa conduta, da nossa reputação, da imparcialidade. Porque aquilo que o comprador faz reflete na imagem da empresa. Né? E nenhuma empresa quer ser mal avaliado nesse quesito de integridade. É extremamente importante, afeta vários fatores. Então, dentro da área de compras, a gente trabalha com os compradores muito essa questão da governança. Governança em compras. Ter muito claras as regras, o que eu posso, o que eu não posso. Na dúvida, né? Porque a gente tem diversas abordagens. Tem as grandes empresas, né? Mas eu recomendo isso para todas as pequenas. Você começar com clareza de pequeno te leva a ser maior ainda, né? A crescer. O crescimento faz parte disso. Ter, assim, bem claro as regras dessa empresa para esse quesito aí de integridade. E é tão importante isso em todas as áreas da nossa vida, né? Eu trago muito isso na minha mentoria, a importância do comportamento, da postura, o que falar. Quando a gente faz, por exemplo, um processo de bid, né, que a gente chama, em compras, que é o mesmo que concorrência, a gente pega informação confidencial de todos os fornecedores. E você vazar uma informação dessa não é ético. A gente tem que ter todo esse cuidado. Então, resumindo tudo, as habilidades que eu vejo mais importante, olhando para todos os profissionais, mas olhando aí mais focado em suprimentos, em compras, em supply chain, que é toda a cadeia, é a questão da ser uma pessoa íntegra, integridade. E não basta você ser, hein? Eu aprendi muito isso na vida e na minha experiência. Não basta você ser íntegro. As suas ações, o seu comportamento, a sua fala tem que mostrar isso. Você tem que ser sem precisar falar. Né? A parte de negociação e, principalmente, a primeira de todas, comunicação. Ercidina, você traz assim, muitos os exemplos, né? Assim, vários comportamentos, várias habilidades que, com certeza, elas devem, né, estar presentes aí nos grandes profissionais que crescem, né, que evoluem de forma consistente, né, e se realizam também, porque ao longo dessa jornada eu também vi muita gente que crescia, mas lá na frente gera uma frustração na minha visão, é muito pela forma, né? Então, vamos pensar, né? Você trouxe aí habilidades e comportamentos, né, de pessoas que estão no caminho aí, gerando resultado, mas também estão sendo felizes fazendo o que fazem, né? Mas a gente também encontra, né, muitos profissionais que têm boas habilidades, né? Mas que o tempo passa, você volta e a pessoa permanece na mesma posição. Né? E por que isso? Eu entendo que vai muito, a pessoa tem que despertar o interesse por outras coisas. Então, nunca devemos esperar que a empresa ou a escola ou um curso vá levar a gente no próximo nível. Esperar que alguém desperte ou descubra o seu potencial. Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que mostrar isso no meu trabalho, demonstrar interesse em outras demandas, em outras áreas. Fazer só o que é mandado, você vai ficar no mesmo lugar. Agora, você trazer mais oportunidade, demonstrar interesse por novas demandas, até por outras áreas. Porque, às vezes, você está um tempo ali numa determinada área, seja suprimentos, financeiro, contábil, nas diversas áreas, na indústria. Sim. Eu contratei, na minha história, muita gente da indústria para trabalhar em compras. E deu muito certo. Então, assim, às vezes, o medo atrapalha o profissional.
Tem casos até de pessoas que têm medo de participar de um processo interno e ser mal avaliado, mal interpretado pelo líder atual. Gente, não existe mais isso. Eu não quero acreditar que exista isso. Porque o líder, ele tem que se preocupar, na minha visão, com o desenvolvimento da pessoa. Então, por exemplo, quando alguém da minha equipe chega para mim, e acontece, tá? E fala, olha, vou me candidatar para uma vaga na área X. Eu faço uma avaliação, assim. Eu falo, olha, a decisão é sua, mas aqui você tem essa e essa oportunidade. Ou eu como líder, né, posso falar, olha, você é muito importante aqui, mas eu não tenho oportunidade no momento para você crescer. Então, se lá é melhor para você, pode ir. Ou se também eu, como líder, vejo naquela pessoa que a outra área não vai ser bom para quesitos como algumas habilidades que são exigidas, às vezes a formação da pessoa, eu também oriento nesse sentido, como líder. Porém, a decisão é da pessoa. E eu vou te falar, aconteceu isso comigo. Sabe? Mas eu sou teimosa. Lá no início da minha carreira, eu queria participar de uma vaga que estava muito acima da minha competência naquele momento. E o gestor meu, eu tive ótimos gestores, que me ajudou muito a crescer. E eu gosto muito desse perfil do gestor que chega e fala, que é claro. Mesmo que a gente não goste, sabe? Às vezes a gente não gosta, mas depois você reflete. Pelo menos foi no meu caso. E o gestor falou assim para mim, olha, você não está preparada para essa vaga. Porque vai exigir isso, isso e isso. Mas a decisão é tua. Aí eu falei, não, eu vou mesmo assim. Eu posso? Falou, pode. Falou, então eu vou mesmo assim. Eu não passei para a vaga. Porém, abriu outras portas. Me chamaram para uma outra vaga e foi muito bom para a minha carreira. Então, assim, às vezes o medo do profissional de se expor e ser julgado ou não dar certo. Aí, se não der certo, como que eu faço? Será que o meu gestor atual não vai... Como que ele vai avaliar? Como que ele vai me avaliar? Vai achar que eu não estou mais interessada? Gente, não existe isso. Você tem que buscar aquilo que você acredita, né? Tem que se arriscar, tem que se comunicar bem, tem que buscar se espelhar em outros profissionais. É isso que faz a gente se movimentar e atingir nossos objetivos. Crescimento não é só cargo, né? Não é só crescer no cargo. É crescer como pessoa. Sim. Né? Satisfação pessoal, ter orgulho daquilo que a gente faz. E aí, a promoção, o cargo, o aumento do salário vai ser uma consequência. Isso, muito, muito interessante. E Ercidina, e esse aprendizado, né, eu acredito que você veio consolidando isso ao longo dos anos, né? Quando você olha, você aí, né, do alto dos seus 22 anos de experiência, quando você olha lá para aquela menina que começou, qual foi o curso que você fez? Administração de empresas. Eu acho que todo mundo fez engenharia, sabe? Na época, não estava acessível a engenharia para mim, mas eu acredito que se eu fosse a menina de 17, 18 anos que passou na faculdade, hoje eu faria engenharia. Mas se você volta, vamos pensar, se você volta lá, né, para aquela menina que está saindo da faculdade, começando no mercado de trabalho, e conta, né, que ela viraria uma grande líder, né, que seria responsável por números assim astronômicos, né, em tomada de decisão, claro, e mais do que números, né, impactaria muitas vidas, né, porque eu falo muito assim da responsabilidade do líder, né, quando você contribui com o crescimento de uma pessoa, não é só uma pessoa que você está afetando, sabe? É difícil de mensurar, né, quantas pessoas você está afetando. E você, por tantos anos aí nessa posição, com certeza afetou muita gente. O que aquela menina, né, ela ia acreditar? Como que seria? Eu sempre acreditei que eu seria um líder, uma líder.
E aí vem uma reflexão. Liderança não é um cargo, é uma habilidade, né? E eu sempre... detalhe, quando eu me formei, eu já tinha já alguns anos de trabalho no mercado, né? Porque eu me formei na faculdade aos 21 anos, mas eu trabalho desde os 14. Então, aí, já tem, né, em pequena empresa, mas foi isso que me ajudou a pagar meus estudos e a continuar, né, nesse caminho aí, nas empresas. E lá nos meus 14 anos, quando eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho, eu já queria ser uma líder. Acho que eu nem sabia direito o que era isso, tá? É uma executiva, né? Não era nem executiva. E eu busquei isso daí. Eu corri atrás, eu fiz estágio numa grande empresa de óleos, na época. Já era de alimentos, viu, meu estágio. Não fiquei na empresa, era outro estágio, né? Não remunerado, é mais para cumprir lá. Mas foi isso. Eu fiquei, assim, deslumbrada com a estrutura de uma indústria. E fazia um sacrifício, porque a indústria era super longe, eu não tinha carro, tinha que conciliar com o meu trabalho, que eu já trabalhava na época, mais a faculdade. Então, eu sempre quis ser uma executiva. Para ser uma executiva, você tem que desenvolver habilidades, várias competências técnicas e habilidades de liderança. E eu entrei na indústria, numa grande empresa, eu já estava com 29 anos e com 2 crianças, uma com menos de 1 ano. Então, assim, foi eu chegar aqui onde eu cheguei, né, com essa experiência de 22 anos em grandes empresas, você tem que querer, né? Esse é o primeiro... Sim. Querer. E depois, buscar isso daí, buscar apoio. Eu tive ótimos líderes que me ajudou a crescer com os meus erros. Eu recebia feedback de melhoria, eu ficava martelando aquilo na cabeça. Por isso que eu acho muito importante o feedback. Eu dou muito feedback. Só que, assim, as gerações mudam, as pessoas são diferentes. A forma muda. A forma como falar muda. Às vezes, a pessoa... Você fala de uma forma, a outra pessoa entende. Uma pessoa entende, a outra não. Então, assim, são as diversidades que vai nos moldando e nos fazendo melhorar. Eu já tive momentos na minha carreira de liderança que pareceu que eu não sabia nada. Que nada do que eu tinha vivido estaria valendo mais. Eu já fiz essa reflexão. Mas é porque muda o cenário, muda as pessoas, muda a região, a cultura. Então, nós estamos sempre em desenvolvimento. Sim. Não para, né? Não é assim, a pessoa tem 22 anos de experiência, é aquilo que eu falei. Só experiência é passado. Eu tenho que me atualizar o tempo todo. Mas agora, me fala uma coisa. Assim, você contando da sua história, né, dá para perceber que esse espírito de liderança esteve presente, né, na Ercidina desde de sempre. E você veio desenvolvendo isso. E uma pessoa que não tem, né, toda essa curiosidade, ainda assim, ela pode desenvolver, né? E aí, eu gostaria que você avaliasse, com base aí na sua experiência com os seus mentorados, né? É possível alguém que é tímido, né, desenvolver essas habilidades? E eu tive essa experiência prática em equipe. Pessoa tímida, com um grande potencial. E, assim, você pode ser líder daquilo que você sabe fazer. E liderança é uma habilidade mesmo, como a negociação. Qualquer um pode negociar. Não tem essa de, ela já... E outra, o pessoal confunde, tá? As pessoas confundem, e eu mesma também já confundi, de liderar, negociar, tem que falar muito. Você pode ser tímido, e eu tenho isso na equipe.
uma pessoa super calada, restrita, que dá um show numa negociação. E até que... e eu sempre falo, porque eu falo muito, né? Eu sou muito comunicativa e, às vezes, até me atrapalha na liderança, em algumas questões. Mas eu trago isso muito para quem trabalha comigo. Você não precisa falar muito, você precisa falar o que precisa ser dito. No momento que precisa ser dito. E na negociação, principalmente para quem é comprador, o silêncio pode ser bastante estratégico numa negociação. Deixa o vendedor falar. Porque quando você fala muito, você acaba entregando o ouro. Então, por isso que assim, esse preparo de negociação... Então, assim, para quem está nos acompanhando aqui, se você é tímido, isso não é impeditivo para você virar um grande negociador, um grande líder. Aliás, uma das habilidades de liderança mais importante, que a gente ouve muito falar no mercado de trabalho, nas empresas, é de ouvir. E, geralmente, a pessoa mais, né, tímida, vamos falar assim, ela tem esse poder de ouvir mais, né? Deixar o outro falar. Para mim, é um esforço muito grande que eu faço, sendo muito honesta aqui e transparente, e isso me ajuda, né, a me manter assim. Porque assim, a gente não é perfeito, Luciana. Não assim, tem. cara, para eu chegar até aqui, se construindo. Para eu chegar aí nesse momento da minha carreira, foram mais que 22 anos. E foi errando e acertando. Sim. Então, essa questão de você ouvir, para mim, sempre foi muito desafiador. E aí, quando você tem uma pessoa tímida que não fala, ela vai ter que fazer um esforço maior para desenvolver a comunicação numa negociação. Mas costuma ser os melhores. Vou te falar. Numa negociação, por exemplo, você é tímido, mas você chega numa mesa, você sabe o momento de falar, o momento de calar, o momento de fazer o fornecedor parar. Às vezes, até o fornecedor fica meio assim, né? Porque o tímido não fala muito quando ele não fala muito, e quando fala, ele é assertivo. Então, assim, comunicação não é excesso, não é falar muito. É ser assertivo. Sim. É você falar e o outro compreender. É conseguir levar a mensagem. É isso. Não, excelente. E, sabe, outro dia, eu vi eu estava ouvindo um podcast até de filosofia. E eles falavam sobre liderança. Eu falei, deixa eu analisar a liderança, né, de um ponto de vista filosófico. E eles trouxeram, né, uma ideia que, para mim, fez muito sentido. Que o líder, ele é aquele que vai ver. Então, ele viu, ele sabe que é possível. E aí, ele volta, sabe, para ele ir com as outras pessoas, né, para construir ali, para fazer a comunicação e conseguir ir com as outras pessoas. Eles faziam até uma analogia com a caverna de Platão, que seria quem sai, né, vê a luz, volta e tem que conseguir convencer as outras pessoas de que existe a luz e que é possível ir e vão juntos, né? E então eu achei muito interessante, você me fez recordar isso. Agora vamos antes de encerrar, vamos para os profissionais que estão na indústria, realizados, né, atuando nas suas áreas, seja na área de compras, como você falou, seja na área de suprimentos, em qualidade, mas que tenham conhecimento que, em função da experiência mesmo, sabe, um conhecimento que tem muita gente que, se pudesse ter acesso a um pouquinho daquilo, faria bastante diferença. O que você... Eu não estou falando, sabe, dos profissionais que estão fazendo transição de carreira. Não, eu estou falando das pessoas que estão bem ali, mas que sentem que podem compartilhar algo mais, né? Uhum. Qual o conselho que você daria? Porque eu vejo você fazendo isso, né? Você é uma profissional realizada na sua área, sabe? Quem vê o brilho no olho, sabe? Reconhece isso. Uhum. E, em paralelo, você está se ousando, né? Assim, se desafiando para poder compartilhar, né, conhecimento. Hoje, o mercado de trabalho, e aí é para todos, né? Seja lá na operação,
numa área de produção, numa linha de produção. Você pode estar bem, feliz, mas a zona de conforto é muito arriscado para todo mundo, né? Para todo profissional. Então, não sei se a palavra é conselho, né? Mas a orientação que eu vejo que é importante para todos os profissionais, principalmente agora com a era da inteligência artificial, eu tenho preocupação em virar um analfabeto. Nós temos que ter esse olhar. Então, assim, a orientação que eu vejo que é importante para todos os profissionais em qualquer área é buscar ter curiosidade, buscar conhecer o novo que está chegando. Inclusive, se apoiar nessa meninada que está chegando. Não adianta ficar reclamando e falando, né? Todos nós começamos de alguma forma. Então, tem espaço para o experiente e tem os novos chegando. Sim. E a gente tem que se conectar com essas pessoas em qualquer área que a gente atue, né? Então, o que eu vejo como oportunidade para todos, e eu busco para mim também, independente, né, a velocidade disso. O importante é dar o primeiro passo. É buscar se atualizar. Você não precisa nem executar, mas entender como que funciona, né? Perguntar. Curiosidade, né? Curiosidade é muito importante. Eu me espelho muito em profissionais que nunca pararam. Estão lá com seus 80 anos, né? E está fazendo algo, né? Não está parado. E eu acho que é importante isso. E o ser humano cada vez vai estar vivendo mais, né? Com tanta tecnologia, com tanta solução aí, né? De tratamentos. Então, a gente tem que cuidar do nosso cérebro, sim, né? Então, eu acho importante isso, nunca parar. Buscar aquilo que te satisfaz, que complementa a sua vida, que te dá qualidade de vida. Para mim, me sentir desatualizado, não conseguir me virar sozinha, eu acho que não é eu não vejo como algo bom e uma qualidade para mim. Então, qualidade de vida envolve um todo, né? Sim. Um bem-estar de um modo geral, até para o mercado de trabalho. Então, a gente está vendo muito a questão aí nas redes sociais, falando do etarismo, né? Na questão, assim, em relação à pessoa com 50 a mais. Então, assim, tem espaço para todo mundo, isso eu não tenho dúvida. E aí cada um tem que buscar o seu espaço, aquilo que te deixa bem, que te dá satisfação, que te dá bem-estar. Maravilhoso, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente, né, assim, a população, de uma forma geral, está tendo... É como se fosse longevidade, né? Longevidade. Isso vem do resultado de melhor alimentação, mais atividade física, mais consciência, né, acerca da saúde mesmo, e mais desejo de ser produtivo por mais tempo, né? Então, e aí era o que eu te perguntava, né? Assim, e esses profissionais que vêm aí com uma carreira longa, tão realizados mas querem algo a mais, né? Então, há opções, né, como as palestras, como mentoria, como consultoria, né, que são estratégias de transferência de conhecimento que têm sido muito buscada, né? Sim. Então, e são coisas que não são ensinadas na universidade, né? Na universidade, esses profissionais têm um grande valor no mercado de trabalho hoje, porque o que a gente vê são muitos jovens, né, no início da carreira, com bastante conhecimento, mais de conceito, de estudo, mas muito pouca vivência e prática. Uhum. E vem com uma velocidade de busca de crescimento muito
uma expectativa muito alta. E a gente sabe que não acontece dessa forma. Então, quando você mistura, na minha visão, essas gerações, você tem um equilíbrio. Né? E você também tem a oportunidade, tanto dentro das empresas, como numa mentoria, ou num curso, ou numa palestra, ou numa feira, esses profissionais com mais vivência, experiência, consegue transmitir esse conhecimento e aprender com eles também. Então, eu acho que essa troca traz o equilíbrio. Sim. Porque o jovem que está chegando, a gente tem que ter ouvido, saber ouvi-lo e aprender. Eles vêm com muito conhecimento. Sim. Tá? Então, assim, essa questão de valor, de reconhecimento, faz tanto para o experiente, né, que já está acostumado ali com os problemas do dia a dia, quanto com o novo que chega. Então, Ercidina, chegamos ao final, né? Foi maravilhoso, muito bom mesmo, né? Essa conversa prática, você tem essa capacidade, né, de trazer praticidade, de trazer pontos que são assim muito reais e que realmente impactam. E realmente, assim, muito obrigada por estar aqui, obrigada por apoiar esse projeto, né, por vir e compartilhar aí com tanta vontade, né, toda a sua experiência. E obrigada por estar aqui. Eu que quero te agradecer, Luciana. Foi muito bom te reencontrar, né? A gente acabou, né, tendo essa conexão que lá atrás foi, né, bem rápida na indústria. Eu acho bem legal essa tua energia também de se manter atualizada e dar essa oportunidade para os profissionais da indústria poder vir falar não só da experiência, né, mas um pouco do que acontece na indústria. Eu acho que é bem legal essa abertura, porque aqui também é transferência de conhecimento, né? Não é só uma mentoria ou um curso. Então, eu te desejo muito boa sorte aqui nesse canal, né, nesse início aí. E eu vim com o maior prazer mesmo. Eu conheço você, a profissional que você é, lá de trás já. E reaproximar, estar novamente com você, e num momento bem diferente, né, de 2005, quando a gente se conheceu, é bem gratificante mesmo. Então, parabéns pela iniciativa. Eu espero que você traga mais profissionais de diferentes áreas. É muito rica, a indústria é muito rica. Sim. E Goiás precisa disso. Precisa de profissionais da indústria que venham falar das suas áreas, para que os novos e até jovens profissionais aqui que já estão se destacando no mercado. Tem uma oportunidade muito grande aí de você trazer para a gente que acompanha o seu canal, poder desenvolver relacionado à parte de tecnologia. Sim, tá? Sim. Então, um canal de aprendizagem, tá? E você falando, né, realmente esse canal, ele nasce dessa vontade, né, de dar voz, né, porque são muitas pessoas que têm histórias muito interessantes, né. Eu passei por poucas empresas, mas foram muitos anos, foi muito intenso e eu trabalhei com muita gente, né, e quando eu vou para a embalagem, eu, atuando como fornecedora, eu acabei tendo acesso a muitas indústrias. Então, eu conheci muita gente, né? E, no final, os resultados, eles são feitos por pessoas, né? E a ideia desse canal é dar voz mesmo, né? Trazer, compartilhar a parte boa, os desafios, né? Essa jornada, para que a gente consiga inspirar, né, vocês e fazer essa troca. Então, se esse tipo de conteúdo, sabe, tem valor para você, se você gostaria de, sabe, que a gente continuasse trazendo convidados aqui, comenta aí, né, que tipo de assunto, que tipo de profissional vocês gostariam, né, que a gente entrevistasse aqui, que a gente trouxesse para essa conversa. E muito obrigada também por estar nos acompanhando, por estar nos apoiando nesse projeto. Até a próxima!